Então, pessoal, Koiki Ruerá, Itianiató, de Arrahuchumampi. Eu sou o cacique Merong, né? Sou cacique do território Camacamongoió, em Brumadinho, no córrego de Areia. Essa tarde eu vou falar um pouco sobre a história do meu povo, né? E estamos na luta por território. E essa semana é uma semana que eu não estou feliz e a gente não consegue esconder a nossa tristeza, né? Nós que estamos em retomada, a gente passa por diversos processos, né? E atualmente estamos enfrentando um processo muito difícil na nossa retomada, mas com fé no grande Espírito nós vamos viver e vamos vencer essa luta. Eu nasci em Contagem, na região periférica. E agora eu vou cantar uma música na língua Camacamongoió e depois eu vou contar a minha história para vocês. E aí todos vão entender o porquê das retomadas e quem somos nós. Oko atoa kamakan, oko atoa kamakan. Hey hey awe awe, hey hey awe awa. Oko atoa kamakan, oko atoa kamakan. Hamani choho, hamani choho. Oko atoa kamakan. Hey hey awe awe, hey hey awe awa. Oko atoa kamakan, oko atoa kamakan. Nyamu agremu, nyamu agremu. Oko atoa kamakan, oko atoa kamakan. Hey hey awe awe, hey hey awe awa. Oko atoa kamakan, kamakan hana. Então, pessoal, opa, amigo. O nosso povo, Camacan, ele é originário de uma cidade chamada Catulezinho, fica localizado na Vitória da Conquista. No ano de 1932, a minha avó, com 3 anos de idade, juntamente com seus irmãos mais velhos e mais novos, e juntamente com as 2 últimas falantes da língua, chamava Jacinta Graíra, e o meu bisavô era chamado de Zé Caboclo. Eles migraram de um território para o outro, em 1932, né? E nesse 1932, nós perdemos o nosso território em Vitória da Conquista. O povo Mongoió, Camacan, como era chamado. E naquela época, anterior de 1932, os padres jesuítas convidaram os mongoiós para um grande banquete de paz. E ali, a comida estava envenenada, mataram muito dos nossos povos, né? E o que restou daquela pequena aldeia, que acho que era a última aldeia Camacan na região de Vitória da Conquista, migrou para a cidade de Pau-Brasil. Ali, os Camacãs se encontraram com outras etnias, porque era uma terra que o governo havia separado para os povos que não tinham mais aldeia. Ali, eles se encontraram com os Bainã, com os Tupinambá, com os Cariri-Sapuyá, com os Guerém, e fez uma junção de povos que foi chamado de Pataxó-Ranranhai, 6 etnias. Muito bonito, uma terra de 54 mil hectares. Mas a ideia, naquela época, era inserir o indígena na sociedade e fazer com que ele desaparecesse. Nisso,
os nossos povos eram proibidos de falar a língua, não podia mais ensinar, o que o indígena tinha que aprender é roçar, derrubar a árvore para fazer pastagem e falar o português e viver como um branco. Depois do nosso povo fazer todo esse trabalho, eles começaram a expulsar. Falar, esse aqui não é índio mais, já tem mistura, fala português, sabe trabalhar. E batiam muito nos nossos parentes para tirar eles do território, os coronéis da época. Né? Então a minha avó ela já saiu do território, já quase mocinha, já com seus irmãos, que alguns já eram casados. Do território Caramuru. A minha avó casa e fica viúva, um dos filhos dela fica paralítico trabalhando para fazendeiro, e no ano de 1982, um cacique chamado Ursulino Cariri Sapuyá, ele, como é que se diz, ele chama o povo para fazer a retomada da aldeia Caramuru, né? Em 82, a minha avó chega viúva e com um filho que não caminha mais. Em uma época de guerra, tanta guerra que um fazendeiro, né, chamado Pedro Leite, pegou um indígena por nome Gumecino e arrancou o testículo dele e fez ele engolir, ele com vida, e as unhas também, e a saúde muito precária. O que acontece? A minha avó e várias outras famílias têm que sair do território em busca de saúde, né? E vem se refugiar nas periferias de Belo Horizonte, nessa região metropolitana. Eu nasci em Contagem, vivi boa parte da minha vida aí nas periferias, fui para a aldeia na Bahia com 13 anos de idade, aprendi um pouco da história, da cultura do meu povo, e não parei mais. E quando eu me descubro cada vez minha história, eu começo a me reconhecer mais como pessoa. Porque antes, Merong, eu não fazia conta de nada da sociedade aí. Não conseguia me encaixar nas igrejas, não conseguia me encaixar nos trabalhos, né? E eu venho para a cultura. Depois eu vou para o Rio Grande do Sul, me caso com a Guarani, fico 10 anos lá. Volto, por causa do rompimento da barragem, parte do meu povo ficou na rua, né? E eu volto e faço uma retomada de território, que fica localizado no córrego de Areia. A gente fez a autodemarcação do território e estamos ali resistindo há 2 anos. E o que a gente busca enquanto indígena nas retomadas é vivenciar a nossa cultura. Esse é um entendimento para mim enquanto indígena. Muitas pessoas pensam que a gente entrou no território em busca de dinheiro, em busca de indenização da Vale. Não, nós entramos simplesmente para vivenciar a nossa cultura e retomar a nossa maneira de ser enquanto povos originários, né? Muitos povos ainda estão em processo de retomada e muitas pessoas ainda têm perdido sem saber por onde começar, né? E nós estamos ali simplesmente lutando pela nossa origem, pela nossa cultura, pela nossa maneira de ser enquanto povos originários deste país chamado Brasil. Então, se eu sou um indígena e eu estou retomando a minha cultura, eu tenho que retomar a minha língua, eu tenho que retomar a minha tradição. É lógico que não vai ser 100% como no passado, né? O meu povo, ele está inserido num agrupamento chamado Pataxó-Ranranhan. Mas existe documentários dizendo que o povo Camacã não existe, que o povo Camacã foi extinto. E é por isso, aonde está a minha revolta,
e é minha indignação. E muitas vezes a gente sofreu preconceito até de outros povos, de dizer que a gente não existe. Quando eu fiz a retomada do território Córrego de Areia, a gente fez a retomada com 4 pessoas. Você sabe quantos indígenas tem na região metropolitana de Belo Horizonte? Mais de 8 mil indígenas. Agora você convida para ir para a luta para ver quem vai. Porque as pessoas ainda estão perdidas no que é o ser indígena. Quem faz uma retomada tem que largar tudo o que está fazendo para poder vivenciar a luta. Né? Então, muitas pessoas aí em busca de reconhecimento para poder entrar na universidade, para poder ter o direito à cota. E se tiver alguém camuflado no nosso meio, eu falo, tira o chinelo, vai lutar pelo território para defender de contra as mineradoras, defender de contra os grandes empreendimentos. O indígena que é indígena, ele não pega carona, ele faz a luta. E quem nos fortalece é o grande Espírito. É até a fé. Quando a gente fala nos espíritos da floresta, a gente se refere que tudo é vivo. Tudo é vida. A água, ela nasce de dentro da floresta. A água é vida. As árvores são vivas. A gente respira através das árvores. Eu, quando fui fazer retomada do território, a gente saiu organizando as famílias que nós lutávamos dentro do contexto urbano para poder arrecadar uma cesta básica, para poder alimentar essas famílias na pandemia, que são famílias indígenas. Só da minha família tem 47 pessoas, camacãs. E outras famílias de outras etnias mais. Pessoal, a gente fez retomada com 4 pessoas. Eu e minha mãe, mais 2 adultos e 3 crianças. E ficamos resistindo 5 meses dentro do território até que um pouco do nosso povo chegasse. E quando entraram com reintegração de posse, o que eu fiz? Fui lá, emplaquei o território, e fiz a autodemarcação do território com o nome Camacã-Mongoió. E eu falo, por onde eu passar, aproveitar que vocês estão registrando, né? Eu posso morrer lutando pelo território. Se for para enfrentar a mineradora, se for para enfrentar a polícia. Mas eu não quero morrer injustamente dentro de uma terra onde eu lutei, onde eu dei o sangue e dou a vida por essa terra. Os parentes têm que se despertar para a luta. Nós, que somos povo de luta, quilombola, sem teto, nós somos um só. Temos cultura diferente, mas somos um só. Eu sei quem são meus amigos verdadeiros, que são aqueles que atenderam o meu chamado quando teve reintegração de posse. Esses são os verdadeiros amigos, esses são os verdadeiros irmãos de luta. Tenho 36 anos de idade, tenho 2 filhos que moram no Rio Grande do Sul, que é a mistura de Camacã com Guarani. E o que eu posso fazer para contribuir com o meu povo é através da retomada do território e da retomada da cultura. E assim eu quero encerrar minha fala com mais um cântico na língua Camacã-Mongoió, lembrando que eu também canto no Pachorrã e canto no Guarani. São as 3 línguas, e Caigangue também, que convivi com eles.
Mas hoje eu venho trazer para vocês um pouco do povo Camacan-Mongoió e esfregar na história para os antropólogos que muita gente acreditava que nós não tínhamos capacidade de retomar a nossa cultura. Taco é mug, que tchaura, é coinho amo, camacana, que tchaura que tchaura cotacro, que tchaura cotacro, Nigamaki, Kamakai Hana, que tchaura cotacro, Nigamaki, Kamakai Hana, Kamakan Hana, responde comigo, Hana, Kamakan Hana, Kamakan Hana. Awere. Gratidão, Cacique Meirong, por compartilhar um pouco da sua trajetória conosco. Agora eu vou passar a palavra para a Amanda Caçudeuá. Gente, as inscrições estão abertas. Quem quiser já se inscrever para fazer uma fala ou alguma pergunta, só procurar a link, tá bom? Alô? Tá ligado? Boa tarde a todos e todas. Primeiro eu quero saudar aos meus ancestrais, então Mucuyu, a bênção, né? Peço licença a Exu para iniciar essa comunicação. Peço licença a Tateto, Lembaringá, que é quem toma conta de minha cabeça. Peço a licença aos meus mais velhos que vieram antes de mim, para que hoje, no agora, eu possa ser continuidade e possa ser a troca desses saberes tradicionais e ancestrais que são construídos no tempo. Antes de vir para cá, eu fiquei pensando, né? Como abordar uma temática, de certa forma, complexa, que é a questão do racismo ambiental, onde eu gosto muito de pensar a partir de um racismo estrutural. Afinal de contas, a gente vai tendo armadilhas históricas e fragmentando processos onde, na verdade, o racismo nos atravessa em tudo que somos. E aí, nisso, eu, Mona Caçudeuá, que nasci em Maísa Matias, eu fiquei pensando muito na minha mãe, na minha avó, nas mulheres da terreira da minha casa. Minha mãe esteve aqui há pouco tempo agora, ela foi embora ontem, na verdade. E nesse processo de toda a oralidade, mãe conta muito sobre o que foi o nosso quintal, o que foi as nossas casas, né? Onde minha avó morou, meu avô morou, meus 8 tios e tias, né, cresceram. E nessa relação ali tinha de tudo. Tinha galinha, tinha ovo, tinha porco. Como costuma dizer lá no interior, tinha pé de fruta daqui, pé de fruta da colar. Tinha folha no quintal, tinha remédio, tinha chá. Tinha segurança alimentar, né? E ao passo que as violências, ao passo que... Acho que eu vou andar também, porque andar ajuda, né? Movimenta, circula. E ao passo que a violência estrutural do racismo, no sentido da existência, da concretude da vida, foi passando pela família de minha mãe, de minha tia, o meu avô se viu tendo que fragmentar aquele território. Então, antes era um quarteirão que tinha planta, que tinha bicho, que tinha galinha, que tinha folha.
E do nada esse território ele foi ficando pequenininho, 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 a ponto apenas de morar uma família de 8 pessoas, dentre aqueles que faleceram no processo. E quando eu penso na questão de segurança alimentar e insegurança alimentar, não tem como falar de alimentação sem falar de tudo aquilo que nos atravessa. Não tem como eu falar de produção de alimentos sem pensar na minha família, sem pensar nos meus. Afinal de contas, quando eu não como sozinha. E quando eu digo que quando eu não como sozinha, eu também estou pensando nessa Maísa que renasce e é Monocaçudeuá. E eu sou Monocaçudeuá porque eu sou filha de um território de tradição, Congo-Angola, que a gente vai conhecer pelos terreiros. E quando eu falo de terreiro, eu não estou falando de religiosidade. Eu estou falando de ancestralidade. Eu estou falando de tradição. Estou falando de tradição de um povo. Um povo que historicamente foi sequestrado do seu território e transladado para esse continente, para esse espaço que hoje a gente conhece como Brasil. Mas que essa terra já tinha dono. Essa terra já tinha povos originários. A demarcação ela já existia. Quem ocupou, quem colonizou, foi essa branquitude no processo histórico. E nesse processo histórico a gente traz também esses povos africanos, que são povos jejes, nagôs, marins, que são povos que vão vir de diferentes partes do continente africano. E que são povos que, inclusive, vão contar a sua história a partir dos seus saberes e fazências. Porque eu não estou aqui para contar a história do meu povo a partir da escravidão. Porque, afinal de contas, o processo de colonização é o processo da branquitude. É o processo dos brancos. É o processo daqueles que nos colonizaram. E o processo de colonização, ele é a base, a estrutura que movimenta todo o modo de produção de alimentos a qual a gente vai sendo atravessado historicamente. Né? E pensar alimentação pelo povo de tradição de matriz africana é pensar a vida. Eu existo a partir da alimentação. Porque quando eu como, a terra come, a água come, a folha come. Eu não como sozinho, porque eu não ando sozinho, o meu povo não anda sozinho. E se meu povo não anda sozinho, toda e qualquer violência para com a terra, para com a mata, para com o território, é uma violência racista. Porque a colonização ela não foi só da terra. A colonização ela também foi dos corpos. Ela foi a colonização das relações sociais, da relação do povo com a terra, das pessoas para com as pessoas. A nossa forma de comer, de vestir, de agir, de pensar, de se organizar. E o processo racista, né, o racismo estrutural, ele é perverso na sua forma de organizar, porque quando ele traz povos para este continente, ele não traz qualquer povo. Ele traz um povo que já tem o domínio da terra, que já tem o domínio da agricultura, da mineração, da tecnologia, da construção. Né? A gente costuma dizer que antes da colonização se dar neste território que já existia e hoje é Brasil, esses povos eles foram colonizados em seus próprios territórios. E acho que minha fala dialoga muito quando a gente entra nesse consenso que a colonização ela se dá pela língua. Nos tiram a nossa língua, ou melhor, primeiro aprendem a nossa língua para aprender da nossa cultura. Para sequestrá-la, esvaziá-la e apropriar. A gente tem saberes tradicionais históricos que vão sendo sequestrados e apropriados e tornam a ser entregue para nós como outras práticas, com outros nomes, com outros conceitos. Tem uma frase de um cantor que eu gosto, que ele fala assim: tudo que quando era preto e era considerado do demônio, e agora virou branco e foi aceito, eu vou chamar de luz.
E aí eu costumo dizer que tudo que quando era fazenda tradicional e que era considerado do demônio, e depois virou agroecologia, e aí foi aceito, eu vou chamar de agricultura tradicional. E por que eu digo isso? Porque a gente tem um provérbio africano que diz: enquanto um leão não aprender a contar a sua história, a história da caça, ela sempre vai ser contada pelo caçador. E isso é sobre controle de narrativa. Isso é sobre controle social. Isso é sobre controle de memória. E é isso que o racismo faz. O racismo se apropria das nossas técnicas e das nossas práticas, torna-as nomeá-las e nos apresentar como práticas agroecológicas. E tem muitos e muitas que vão olhar para a minha cara e vão falar assim: o que essa pessoa está aqui, em plena seminário internacional de segurança e soberania alimentar, numa pauta construída e constituída majoritariamente por saberes, práticas, técnicas e princípios agroecológicos, dizendo que a agroecologia é racista? Sim, a agroecologia é uma prática racista, ao passo que ela não reconhece que saberes milenares, que saberes tradicionais de um povo já se faziam presentes. Quando eu olho para o café veio da Etiópia. O café ele sempre foi produzido numa prática agroflorestal. O café sempre foi de mata. Quando eu olho para práticas e técnicas como uma compostagem, uma vermicompostagem, conceitos que nos são apresentados no agora, as minhocas sempre foram sagradas em território de Quemete. A utilização da terra, daquelas planícies férteis, daquele solo sagrado, ela sempre se deu numa prática tradicional. O que hoje a gente chama de plantas alimentícias não convencionais, elas sempre foram plantas tradicionais, inclusive invisibilizadas e esvaziadas de sentido e, na atualidade, sendo reconhecidas como um produto, uma mercadoria. Por que isso? A lógica de operacionalizar da estrutura racista é esvaziar todo o valor, o símbolo, o significado e a memória daquilo que é construído e fomentado por nós. Porque a partir do momento que eu esvazio, eu me aproprio, torno disso uma mercadoria e torno a vender, torno a comercializar. Então, falar de alimentação, falar de segurança e soberania alimentar, falar do que se come ou não se come no Brasil, é falar de racismo estrutural. Afinal de contas, a fome é lucrativa. A insegurança alimentar é lucrativa. Afinal de contas, ao passo que uma família... E aí eu estava vindo para cá, e a gente sabe que Belo Horizonte está com uma alta população em situação de rua, de vulnerabilidade. E tinha um senhor parado com uma placa: por favor, me ajude. Preciso comprar uma cesta básica. Quando eu digo que a fome é lucrativa e que ela se transforma e se transformou historicamente numa mercadoria, é que ao passo que uma família ela não consegue ter o que comer em casa, a sua força de trabalho, as suas relações, elas vão ser altamente exploradas. Eu vou ter que me sujeitar a qualquer tipo ou condição de trabalho para dar conta de garantir o mínimo, que seria uma alimentação, numa perspectiva de matar a fome, mas não necessariamente suprir ou garantir segurança alimentar. Porque segurança alimentar não é só sobre aquilo que eu como, é o que eu como, de onde vem esse alimento, como esse alimento é produzido, como esse alimento chega às nossas mesas. Qual é o alimento que chega hoje nas escolas? Qual é o alimento hoje que chega para uma população que está encarcerada? Qual é a população que chega nas nossas casas? Hoje eu tenho segurança, terra, território para garantir a produção de alimentos onde eu moro? Muitos aqui vão dizer que não.
E nós não temos, porque historicamente a gente tem uma falsa abolição, a gente tem uma lei de terras, que fez com que nós, povo negro, povo de tradição, não tivéssemos acesso à terra. E aí, com a urbanização e a construção dos grandes centros e das cidades, a gente vai sendo empurrado para os becos, vielas, favelas, e vai sendo retirado de outras formas de organização também, como acesso à água, o acesso à moradia, o acesso à educação, o acesso à continuidade da transmissão dos nossos saberes e das nossas práticas. Isso tudo é sobre segurança e insegurança alimentar. Segurança alimentar não é só sobre aquilo que eu como, é sobre tudo aquilo que me arrodeia. Então, quando eu tenho uma Vale da vida, eu tenho uma multinacional que alameia, que mata o rio, a terra, um povo, as suas memórias e a sua história, eu estou falando de insegurança alimentar. Quando eu tenho um agronegócio que envenena a terra, o rio e as pessoas, não sei se vocês viram agora, mas quem é de Contagem está tomando um coquetel de veneno na água. Né? Saiu uma matéria agora, onde a água está com 27 agrotóxicos. Isso tirando outras cidades do sudoeste e do sudeste de Minas Gerais. A gente está falando que essa água que diz ser potável, que chega na nossa casa, essa água está contaminada. Se essa água que chega às nossas residências estão contaminadas, imagina a água que está às margens do leito, as águas que estão no leito dos rios, onde eu tenho uma estrutura agrária pautada no pacote do veneno, que ou lança na terra ou lança sobre as nossas cabeças e que é responsável pela concentração fundiária. Isso tudo é sobre racismo. Isso tudo é sobre segurança e insegurança alimentar. Então, tomando a linha de raciocínio, você pode me falar só do tempo, se não me perco, por favor? E aí, tomando a retomada do raciocínio, pensar a produção de alimentos num contexto urbano, né? E aí, pensando em Belo Horizonte, por exemplo, eu não gosto muito de separar o que é... Eu não gosto mesmo de separar o que é campo e cidade, o que é agricultura urbana, agricultura rural, periurbana. São agriculturas, e são práticas que estão sendo construídas em seus territórios. E se nós, povos de tradição, entendemos que nós somos a natureza está onde a gente pisa e onde a gente constrói. Então, os nossos territórios de tradição, como os quilombos, né, os terreiros, os congados, os reinados, entre outros lugares, eles são, sim, territórios promotores de agricultura tradicional, através das suas práticas. E é muito importante que todos aqueles e aquelas que trabalham dentro deste território tenham uma compreensão de que, ao passo que eu não entendo a especificidade de um povo, eu torno a colonizar os seus saberes. Eu torno a empurrar práticas que não condizem com a realidade daquele povo. É muito importante uma escutativa no sentido daquilo que é construído, daquilo que é fomentado, daquilo que é construído enquanto política pública. E é muito importante pensar quem acessa essas políticas públicas, quem constrói essas políticas públicas. E isso é uma relação de poder. E dentro deste lugar, que é uma relação de poder, nós temos hoje, majoritariamente, uma branquitude na manutenção do seu poder e na construção de políticas públicas que são voltadas para nós, povos de tradição. Então a gente precisa sim de fazer, não uma alternância, mas uma reparação histórica. A gente precisa construir processos e dar condição concreta para que estes povos possam construir as suas narrativas históricas do que se entende por agricultura, né? E aí eu fiquei pensando em mais um lugar assim para pensar sobre
segurança e insegurança alimentar, e me veio muito essa relação do que a gente come e como a gente come. E eu falava que segurança alimentar não é só sobre quantidade, mas é sobre qualidade também. Né? E essa qualidade eu não estou falando apenas de uma produção que ela é sem veneno, mas eu estou também falando de uma produção que em muitos contextos elas são ritualizadas. Eu estou falando de um povo que o alimento, ele nunca vai ser só um alimento. E pensando nesse contexto, quando a gente olha para o nosso território, para a nossa região, eu fico me perguntando, quais são as políticas onde povos tradicionais hoje estão fornecendo alimentos para o Programa Nacional de Alimentação Escolar? Ou para o Programa de Aquisição de Alimentos? Ou até para o próprio Caixa Escolar? Ou para as escolas, os abrigos, os asilos? De onde vem a nossa alimentação? Eu sei de onde ela vem. Vocês sabem de onde ela vem? Sabem? Sabem? É uma pergunta. Sabem? Não, né? Pois é. Grande parte da nossa alimentação vem do SEASA. É um fato. Mas... Oi? Em sua maioria, não. Em pequena parte, infelizmente. Ela deveria vir totalmente dos pequenos agricultores, dos agricultores tradicionais. Mas a gente sabe que na prática não. Por uma série de burocracias, por uma série de outros processos que não dão conta de garantir a aquisição, em grande parte ou total, dos pequenos agricultores, dos agricultores tradicionais, dos agricultores indígenas. Então, não. A nossa alimentação ela ainda vem de uma estrutura. A mesma estrutura que me mata. A mesma estrutura que me violenta. A mesma estrutura que concentra a terra. Né? E aí, fazendo essa relação, né, com o que a gente atualmente tem dito muito, as mudanças climáticas. Ah, mudança climática para cá. Ah, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável para lá. Ah, tatati, ah, tatatá. É muito interessante que a gente só fala de mudança climática quando ela impacta de fato aquele que detém os meios de produção. Porque a mudança climática, que, a meu ver, é o clássico racismo estrutural, nos impacta há muitos anos. É esse mesmo racismo que faz com que a gente migre forçadamente de território. É esse mesmo racismo que faz com que muitos saiam em barcos para cruzar Atlânticos para poder garantir mínimas condições de sobrevivência. É o mesmo racismo que faz com que guerras ainda aconteçam para que a gente tenha domínio do minério, para que a gente tenha domínio do território, para que a gente tenha domínio de corpos, pessoas e memórias. Mas hoje, que a mudança climática ela está afetando de fato o agronegócio, porque ela pode realmente modificar as cadeias produtivas, ela pode aumentar a incidência de pragas e doenças, ela pode mudar o eixo de exportação e comercialização. Agora a gente fala de mudança climática. Mas será que ela é de agora? Ou será que ela sempre existiu? Então, finalizando a minha fala, acho muito importante que a gente pense sobre a narrativa. Quando eu falo da história do leão, quando eu falo no sentido do que são práticas tradicionais, eu quero que vocês tenham o cuidado, a crítica e a autocrítica de olhar para aquilo que nós construímos enquanto agricultura. Para que a gente faça um movimento de sankofa de fato. Para que a gente faça esse movimento desse pássaro que olha para o passado, que entende o que foi para entender o que está sendo, para saber para onde vai. E se a gente não tiver essa criticidade, a gente vai continuar achando
e construindo alternativas eurocêntricas e coloniais para resolver problemas eurocêntricos e coloniais. Então, esse lugar, por mais que seja um dedo, ele pode ser uma mão. E esse lugar ele precisa ser escancarado. Ele precisa ser dito. É muito importante que eu consiga olhar para as nossas práticas tradicionais e tê-las reconhecidas sem modificar seus nomes. Eu posso dar exemplos bobos. Erva baleeira, que era a planta milagrosa, hoje ela é aceita, né? Ela é aceita porque uma indústria farmacêutica entendeu esse patrimônio da biodiversidade, transformou num fitoterápico e comercializa. Quando ela era uma garrafada utilizada milenarmente pelos povos tupis-guaranis na Mata Atlântica, ela não era nada. Mas agora ela é erva baleeira. Quando os nossos mateiros, raizeiros, benzedeiras, os curandeiros, os calunduzeiros, dentre outros, utilizavam de práticas milenares como plantas medicinais para cuidar de diversas enfermidades, essas práticas eram criminalizadas e banalizadas. Hoje que essas práticas elas são conhecidas como fitoterapia, práticas integrativas não complementares do SUS, elas são aceitas. E não são, porque as práticas que estão ali é uma Ayurveda, uma medicina chinesa, não é uma medicina tradicional. E quando eu digo isso, é porque o racismo e o capitalismo ele é perverso no sentido de apropriação daquilo que é nosso. Eu vendo um fitoterápico tradicional que ele não é tradicional. Quem detém o poder de produção é a indústria farmacêutica. Ela só tem o respaldo técnico de aproveitar dos nossos saberes milenares para poder antecipar um processo de liberação. Mas o fitoterápico tradicional não é tradicional. Ele ainda é da indústria farmacêutica. Então esse processo de crítica e autocrítica é para que a gente pense: segurança alimentar para quem? Por quem? Como? Quando? A partir de quais práticas? De quais valores? Saberes? Princípios? É na prática da oralidade? Da continuidade? Ou é na prática do apagamento? Do controle de narrativa? Porque a academia vai pegar e falar de epistemicídio. Quem nos conceitua, quem nos nomeia, nos domina. Então eu já fui Pereira, tem muita gente que é Silva, Santos, Ribeiro. Hoje eu sou Mona Castelão. Então, obrigado. Gratidão, Mona Castelão, por compartilhar um pouco conosco. Queria saber se tem as inscrições.